grandiosa. Amós capítulo 3, verso de número 7. Diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Vou repetir: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, nada, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Diga assim comigo: eu não serei pego de surpresa. Olha para quem está do teu lado e diz: você não será pego de surpresa. Só que para não ser pego de surpresa, eu preciso ser servo e profeta. Porque servo e profeta terá a revelação de Deus de forma antecipada a qualquer situação que possa ocorrer. Então fala comigo: eu não serei pego de surpresa. Se coloca de pé. Bem forte: eu não serei pego de surpresa. Ser pego de surpresa é uma das piores coisas que tem, seja de forma positiva ou de forma negativa. Você toma um susto, ser pego de surpresa, às vezes você não sabe o que falar e nem o que fazer na hora. Ser pego de surpresa pode você desmoronar. Uma das piores coisas que tem é você ser pego de surpresa, não saber algo que poderia ocorrer e ocorreu, e você fica totalmente perdido. Todos que são pegos de surpresa acabam levando uma situação constrangedora. É um grande desafio o que falar ou o que fazer quando você é pego de surpresa. Seja um momento na área da saúde, seja um momento de um desemprego, você não esperava, e aí de repente você foi mandado embora e estava cheio de conta, cheio de compromisso. Você não esperava, mas alguém da família é tido agora com uma doença incurável aos olhos humanos, e aí você é pego de surpresa. Você não esperava, mas aí aconteceu uma traição. Você não esperava, mas de repente roubaram o carro. Você não esperava, mas de repente alguém não lhe pagou. Você não esperava, mas alguém que você pensava que era uma coisa e de repente virou outra. A pessoa tem agora uma opção para poder gostar do mesmo sexo, pai, mãe, meu filho. Aí daqui a pouco ele diz que é homem, mas não gosta de mulher e gosta de homem. É mulher, mas não gosta de homem e gosta de mulher. Pego de surpresa. Ser pego de surpresa é uma das piores coisas que tem, porque você fica de mãos atadas, você fica vendido à situação. Ser pego de surpresa, você se sente totalmente sem nenhuma potência, você fica arrasado. Ser pego de surpresa é uma das piores coisas. Imagina o arrebatamento da igreja, quando veio Jesus, levou a igreja, e aí alguém ficou e foi pego de surpresa, porque eu nunca vou falar. Mas diga assim: eu não serei pego de surpresa. Eu não serei pego de surpresa. Olha para quem está do teu lado e fala assim: você não será pego de surpresa. Agora, sabe por que você não será pego de surpresa? Porque Amós diz: certamente o Senhor não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos e profetas. Então o que eu estou dizendo é que tem profeta na minha casa. O que eu estou dizendo é que tem profeta aqui nessa manhã de hoje. E aonde tem profeta, profeta não é pego de surpresa. Aonde tem servos de Deus, mulheres de Deus, homens de Deus, não são pegos de surpresa. Diga comigo: na minha casa tem profeta.
Na minha casa tem profeta. Na minha casa tem profeta. O que Deus nessa manhã de hoje está dizendo tem profeta neste lugar. O Senhor não fará nada, nada acontecerá. Em nome de Jesus, eu quero declarar sobre a sua vida 2025, você não será pego de surpresa por nada da economia, por nada de doença, por nada de surpresa do inimigo. Talvez o inimigo tenha preparado laço, tem preparado destruição, mas você não será pego de surpresa. Talvez a sua casa está preparando laço, mas o Senhor está dizendo: você não será pego de surpresa. Aqui tem profeta, aqui tem profeta, na minha casa tem profeta, Lagoinha Moá tem profeta de Deus. Celebra, diz assim: aqui tem profeta, aqui tem profeta. Bate no peito e diz: aqui tem profeta, aqui tem profeta. Bate no seu peito e diz: aqui tem profeta. Eu não serei pego de surpresa. Nada acontecerá sem antes o Senhor te revelar. Nada acontecerá sem antes o Senhor poder te falar. Nada acontecerá para te pegar, aleluia, desprevenido. Tudo Ele fará e falará antecipadamente. Pastor, qual é a vantagem de poder saber antecipadamente qualquer situação? Porque quem antecipa o conhecimento governa. Quem antecipa o conhecimento sai na frente. Quem antecipa o que vai acontecer, ele já faz. Quem antecipa o que vai acontecer, ele se previne, ele se prepara. A Bíblia diz que Eliseu foi tido como alguém que chegou ao exército da Síria. O rei da Síria preparava emboscadas para que Israel pudesse cair nas emboscadas. O rei da Síria dizia ao seu exército: cerca aquele lugar, porque o povo de Israel vai passar e nós vamos criar uma emboscada e nós vamos poder vencer eles e aprisioná-los. Aí de repente Deus revelava ao profeta Eliseu dizendo ao rei de Israel: rei, não passa por lá, porque estão preparando uma emboscada. E ele não passava. E o rei da Síria, quando olhava do outro lado e chegava no dia, Israel não passava. Assim foi por diversas dias. Foi uma forma consequente. Até que um dia o rei da Síria disse assim: ei, existe alguém entre nós, como é conhecido por aí o X9, que está entre nós e está nos denunciando a Israel. Tem alguém entre nós que está ouvindo a nossa conversa e está falando para o rei de Israel, e ele não está passando no caminho que nós estamos. Alguém está avisando. Quem é entre nós? Alguém do exército do rei da Síria se levanta e fala: não, meu rei, não é nenhum de nós, nós somos fiéis ao rei.
é que existe um homem chamado Eliseu. Ele é servo e ele também é profeta. Ele é servo e também é profeta. Ele é servo e também ele é profeta. E todas as vezes que o rei prepara a emboscada, o Deus que criou os céus e a terra e que ele serve, revela a ele, e ele diz ao rei de Israel, assim, aleluia, Deus está dizendo, você não cairá em emboscada, não cairá no laço do passarinheiro, não cairá na dificuldade, não cairá no golpe, não. Deus revelará ao servo. Diga: aqui tem servo, aqui tem profeta, aqui tem servo, aqui tem profeta. Tem servo aí, tem profeta aí, tem servo aí, tem profeta aí, tem servo aí. Ah, meu Deus do céu, joga a tua mão pra cima. Só quem recebe, quem é profeta, e adora. A presença é real. Diga: eu não serei pego de surpresa. Pode se assentar. Olha para quem está do teu lado, você não vai ser pego de surpresa. Existem algumas coisas básicas que nós não podemos ser pegos de surpresa. Nós não seremos pegos de surpresa no retorno de Cristo, no arrebatamento da igreja. O 7º selo vai se abrir, a trombeta vai tocar, os céus vão estar esperando, e aqueles que estiverem vivos receberão um corpo transformado, incorruptível, imortal, e vai encontrar com o Senhor nos ares, a igreja do Deus vivo. E nós seremos arrebatados, levados. Nós não seremos pegos de surpresa. Deus falou. Nós não podemos ser pegos de surpresa, porque a Bíblia diz que haverá sempre o joio no meio do trigo. Mateus 13:30 diz: deixe que cresça juntos a colheita, até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio, amarrem feixes para ser queimado, depois juntem o trigo e guardem no meu celeiro. O joio e o trigo, o joio parece muito com o trigo, e o joio não pode ser arrancado, senão prejudica o trigo. Mas no dia da colheita, o joio será arrancado, será lançado no fogo, mas o trigo será guardado no celeiro. Pastor, tem gente que não é crente não, pastor. Tem gente que, meu Deus do céu, dá mau testemunho, fala e isso, aquilo, outro. É o joio, e o joio, deixa o joio crescer. Deixa o joio crescer no meio do trigo. A Bíblia diz que é necessário que aquele que não é, precisa existir para revelar aquele que é. Porque se não existir aquele que não é, Fábio, nunca dá para revelar aquele que é. Só se revela o que é com aquilo que não é. Você só sabe de uma nota que ela é falsa e outra é verdadeira quando você tem uma verdadeira e uma falsa. Aí você fala: essa é, aquela não é. Deixa o joio crescer no meio do trigo. Mas e quem sabe no meio do caminho o joio, ele acaba virando trigo. Mas se não virar trigo, ele vai queimar, mas o trigo vai ser guardado no celeiro. Cadê os trigos daqui dessa manhã de hoje? Tem trigo aqui. Nós não podemos ser pegos de surpresa, que Deus é o Deus que faz o que é improvável a ser inacreditável. Diga assim: Deus faz o que é improvável
a ser inacreditável. Eu não posso ser pego de surpresa quando o improvável se tornou inacreditável. Não é pego de surpresa, porque Deus faz. José, quando a gente olha a história dele, José é quase o último filho, não é o primogênito, mas ele se torna líder e governa todos os seus irmãos. O que era parte do seu irmão primogênito, José, o 11º filho, vai acontecer. O que era improvável se torna inacreditável, porque Deus tira lá do último e coloca em primeiro. Eu vou repetir: Deus tira lá do último e coloca em primeiro. Deus está falando nessa manhã de hoje. Não importa a posição da fila que você está, não importa se você é o improvável, porque Deus te tira de trás e te coloca na frente. Deus é o Deus que faz do improvável viver o inacreditável. Chacoalha quem está do teu lado e fala: não se preocupa o lugar que você está, porque Deus é especialista e você não será pego de surpresa, porque Deus está te tirando de trás e te colocando na frente. Eu vou revelar, eu vou falar: você não será pego de surpresa, que está lá atrás e será colocado aqui na frente, está em último e será colocado em primeiro. Os primeiros serão os últimos, mas os últimos serão os primeiros. Ser pego de surpresa acontece quando nós não esperamos. Ser pego de surpresa de forma negativa, seja o carro quebrado, uma emergência de saúde, perda de um emprego, morte de uma pessoa especial, repentinamente, traição, abandono da fé, uma guerra. Surgiu uma guerra do nada, e você fala: olha, fui pego de surpresa. Eu tive um sonho nessa noite, falei para a pastora que estava tendo uma guerra e tinha muita gente, e essa guerra que estava tendo parecia uma guerra de verdade mesmo, num campo de batalha e guerreando. Só que quando eu acordei, eu estava vivo, as pessoas que estavam ao meu lado estavam vivas, e eu estava com armas na mão. E aí Deus falou assim: não se preocupa, você pode entrar nessa guerra, que eu te dou armas. Mas não são armas humanas, são armas de Efésios capítulo 6, verso de número 10. É as armas da fé, é o escudo da fé, é o capacete da salvação, é a couraça da justiça, é calçar os pés com o evangelho da paz, é poder ter na sua mão a espada do Espírito. Aleluia. Eu te dou armas para essa guerra, para guerrear não contra a carne nem contra o sangue, mas guerrear contra principados e potestades que estão nas regiões celestiais. Se prepara, porque tem armas de Deus sendo derramadas sobre a sua vida. Ei, está preparado para receber armas de Deus? Talvez você entrou aqui, mas o Senhor está dizendo: eu estou te revelando, trazendo ao conhecimento que haverá lutas, porque Jesus, neste mundo tereis aflições. Você não será pego de surpresa. Pastor, eu aceitei a Cristo, aceitei Jesus, agora não vou ter mais guerra nem luta. Não, pelo contrário, neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, Ele venceu. E como é que Ele venceu? Com armas espirituais, em nome de Jesus. Que o capacete da salvação venha sobre a tua mente, para que você não fique pensando em suicídio, em morte, em desânimo, em sabotagem de si mesmo, mas que a tua mente seja guardada. Olha só, quando somos pegos de surpresa, de maneira agradável ou desagradável, porque também existe a surpresa que é agradável positivamente. Às vezes você pode ser promovido, e aí você recebe uma promoção que você não estava, e foi uma surpresa, jamais esperava ser promovido. Talvez uma declaração de amor,
Alguém de repente chega e diz: olha, eu te amo, sempre tive apaixonado por você, estava te observando há alguns anos. Uma surpresa, diz: olha, eu não esperava isso. Às vezes uma surpresa de uma gravidez, que não podia ficar grávida, não poderia ter filhos, e de repente uma surpresa, que aquilo já não poderia acontecer no âmbito natural humano, e aí veio a surpresa, a gravidez apareceu. Existem também surpresas de uma festa surpresa, de você não imaginar que naquele dia alguém poderia fazer, não é uma festinha, uma festona, e aí é uma surpresa de um presente, de quem você não esperava, ou de que alguém não poderia te dar, e aí é uma surpresa, não é um presentinho, é um presentão. Diz: olha, jamais eu esperava dessa pessoa, ou então jamais esperava que essa pessoa teria condições de me proporcionar tal presente. Mas em todos os momentos que nós somos surpreendidos, seja agradável ou desagradável, as nossas emoções intensificam 400%. As nossas emoções se intensificam 400%. Agora imagina a emoção se intensificar 400 vezes mais do que o normal. E algumas coisas nós precisamos entender, que não podemos ter decisões pelas emoções, mas as nossas decisões devem ser pela razão, as nossas decisões devem ser pela fé, as nossas decisões devem ser por orientação de Deus, porque decisões definem destino. Se as minhas emoções dominam o meu ser, eu vou tomar decisões talvez que não vão ser a obter resultados agradáveis. Então qualquer surpresa, agradável ou desagradável, vai mexer com as nossas emoções, e eu preciso tomar cuidado. Algumas pessoas, eu já ouvi reportagem que foi tão boa e agradável que o coração não suportou e a pessoa morreu. Ou outras foram desagradáveis e o coração não suportou e também morreu. Mas o que fazer para não ser pego de surpresa? Primeiro, ser profeta, ser servo. Precisamos entender que imprevistos acontecem e precisamos estar preparados para superá-los. Alguns exemplos que Deus dá na Bíblia para que homens não sejam pegos de surpresa. A comunicação com Josué sobre o que esperar na terra prometida. Deus falou para Josué que a terra prometida tinha mel, tinha leite, que a terra prometida tinha a promessa que eles iam viver em abundância, uma medida recalcada, sacudida e transbordante, e eles iriam encontrar isso lá. Essa é a revelação de Deus, é o que Deus vem a mostrar para Josué. O que os homens vêm trazer para Josué é que tem gigantes, é que tem homens valentes, que tem homens fortes, mas aquilo que Deus vem trazendo para Josué é que tinha abundância. Mais vale a pena ouvir o que Deus revela do que os homens revelam, porque o que os homens revelam são as dificuldades da terra, e o que Deus revela são as delícias da terra. Eu vou repetir de novo. Mas vale a pena ouvir o que Deus revela do que os homens revelam. A revelação a Samuel de que Saul seria o rei. Saul não foi colocado como rei, dizendo: você agora será. Não. Samuel, tem um homem grande, forte, valente, filho de Benjamim, está procurando as jumentas do seu pai, ele será o rei de Israel. Deus não faz nada antes de poder revelar a alguém. Eu fico pensando que você não veio à existência antes de Deus revelar que você existiria. Deus revela a Samuel que Davi seria o próximo rei, mesmo ainda Davi não tendo nascido. Saul foi o rei que Deus revelou que seria rei, mas Saul desobedece. E logo no primeiro ano Deus fala com Samuel, dizendo: Samuel, Saul deixará de ser rei, porque eu já escolhi outro rei que governará no lugar de Saul.
Saul governou 40 anos. Quantos anos? Só que quando Deus falou a Samuel que Saul não seria mais rei, Saul tinha governado apenas 1 ano. Ainda faltava 39 anos para ele governar, para que pudesse Davi entrar no lugar. Só que 39 anos para frente, Davi ainda não havia nascido. E Deus aí já havia revelado ao profeta Samuel no futuro quem nasceria e quem ocuparia o trono. O interessante é que Saul, ele reina com Deus 1 ano e 39 anos, ele continua reinando, mas sem Deus. A pior coisa que tem é você ficar fazendo as coisas sem Deus. Até funciona, e tem muita gente que pensa que Deus está com ele, aleluia. Mas entenda que chegou 39 anos depois, no meio do caminho, um menino chamado Davi nasce, e Deus havia falado: é este que eu falei para você lá atrás, que vai governar, porque eu já havia escolhido. Então eu entendo que tudo que você está fazendo, talvez você não saiba disso, talvez você não tenha conhecimento disso, mas o Senhor já sabia aquilo que você está fazendo, quem você seria e o que aconteceria. Deus já te conhece. É por isso que Davi vai falar no Salmo de número 51: Senhor, o Senhor me conhece desde o ventre da minha mãe. Antes que eu fosse gerado, o Senhor já havia escrito todos os meus dias no seu livro, e nenhum deles o Senhor deixou de cumprir. Há uma história que Deus escreveu da sua vida. Há uma história que Deus escreveu da sua vida. Deus revelou a José, quando ele estava no Egito, sobre a escassez, que Faraó tem um sonho: 7 vacas magras comem 7 vacas gordas. 7 espigas magras agora comem 7 espigas gordas. Ninguém sabia a revelação, mas Deus estava anunciando. José então tem a revelação antecipada, e vai dizer: este sonho, Faraó, são 7 anos de fartura e depois 7 anos de escassez. 7 anos que vai ter tudo, e 7 anos que vai ser uma prova. E aí Faraó diz: mas o que é que eu tenho que fazer? Primeiro você tem que escolher alguém digno e capacitado e excelente para colocar para administrar o Egito. Faraó olha e diz: não há outro além de ti, com espírito de excelência, que possa tomar esse cargo e essa função e cuidar dessas coisas para mim. Quem sabe antes governa, quem sabe antes administra, quem sabe antes é reconhecido. José olha e diz: só porque eu falei, você disse, então você se assentará no trono e você administrará tudo. Ele administrou 7 anos de fartura, e logo em seguida vieram 7 anos de escassez. E quando 7 anos de escassez vieram, o povo da terra vieram até o Egito para poder comprar alimento. Os celeiros estavam cheios, os celeiros estavam abarrotados, e não houve fome no Egito, mas houve fome na terra. Os celeiros cheios tornaram o Egito rico com a administração de José. Quem sabe antes governa, quem sabe antes assume, aleluia. Quem sabe antes prospera. Ei, em nome de Jesus eu estou dizendo: você não será pego de surpresa. Você não será pego de surpresa. O que significa? Significa que você prosperará.
Enquanto alguns estarão na dificuldade, você diz: eu já me preparei, eu já me organizei, porque Deus me falou o que aconteceria. Eu não passarei por essa rua, eu não entrarei naquela rua, porque Deus já me revelou os caminhos que eu devo trilhar. Ei, tem alguém comigo aqui? Ei, eu estou dizendo uma palavra profética, uma palavra rema, uma palavra de revelação, porque Deus quer que você prospere, Deus quer guardar a sua casa, Deus quer guardar o teu coração. Ele diz: filho meu, filha minha, nada acontecerá antes de eu poder anunciar ao teu coração. Até mesmo o cativeiro, Deus anunciou de forma antecipada a Jeremias que o povo iria para o cativeiro pela desobediência, pela adoração de outros ídolos. O povo de Israel, eles iriam passar, e Deus fala: ó, vocês vão ficar só 70 anos no cativeiro. Vocês não guardaram a terra. A cada 7 anos era para repousar a terra, vocês não repousaram. Agora a terra vai repousar, e vocês vão ficar lá e não vão poder cultivar, porque existia uma ordem, um princípio de Deus, para que cada 7 anos o povo de Israel não plantasse. Era para dar descanso na terra. Mas a questão da ambição e da ganância fez que Israel pudesse não parar. Chegava no 7º ano, dizia: não, nós vamos plantar, nós vamos continuar colhendo. E eu disse que algumas vezes vão dar tudo certo. Chegava 7 anos, eles plantavam, eles colhiam. 14 anos, depois mais 14, mais 7, mais 7, mais 7, e foi passando. Deus é um Deus longânimo. Diga comigo: Deus é um Deus longânimo. Deus vai deixando, vai dando corda, vai dando corda. E a gente às vezes fala assim, eu e minha esposa falamos assim, como tem algumas pessoas, essa semana estávamos falando, né? Tem algumas pessoas que parece que vão prosperando, vão multiplicando, mas são pessoas que não honram a Deus, são pessoas que não temem a Deus, são pessoas que que ofendem, pessoas ingratas, pessoas que fazem tantos erros e prosperam de uma maneira errada. E nós falamos, e às vezes a gente tem a boa intenção, tem as coisas de fazer e parece que não acontece. Aí eu disse para ela: amor, Salmo de número 73, o Salmo de Asaf. Não é só nós que entramos nessa crise, mas Asaf também entrou. O salmista Asaf, ele vai olhando a sua volta e aquilo que cerca ele vai dizendo: Senhor, o ímpio está prosperando, ele não te honra, os seus lábios só te ofendem, o seu coração está distante. São pessoas incrédulas, são pessoas de má reputação, e estão, Senhor. E ele vai dizendo no Salmo de número 73: os meus pés quase vacilaram, os meus pés quase deixaram de entrar na tua casa, porque eu fiquei inconformado pela injustiça. Mas o mesmo Asaf vai dizendo que ele foi indo, até que ele entrou no Santo dos Santos, num lugar mais íntimo de relacionamento com Deus. E quando ele entrou no ambiente de glória, porque todo ambiente de glória, quando você entra, palavras simples se tornam decretos de Deus. E aí quando ele entra num lugar chamado Santo do Santo, uma voz e uma visão ele tem, que é aqueles que estavam fazendo tudo isso, o fim deles era um fim muito mal, muito ruim, um fim de destruição, um fim de sofrimento. Mas o fim daqueles que estavam caminhando e olhavam era um fim belíssimo, um abençoado, próspero, cheio de alegria e com o Senhor. O que Asaf está dizendo é o seguinte: não importa como começa, importa como termina. Não importa como começa, importa como termina. Às vezes pode estar começando mal, mas vai terminar bem. Às vezes vai estar começando bem sem Deus, mas se tiver sem Deus, vai terminar mal. Então sacode quem está do teu lado e fala assim: você tem Deus?
Você tem o Senhor. Então o que precisamos é entrar no Santo do Santo. O que precisamos é poder entrar no lugar de intimidade, de relacionamento. Aí Deus abre os seus olhos, Deus abre os seus ouvidos e te revela como é o fim da tua história, da tua casa, da tua família, dos teus negócios. Ei, eu estou pregando aqui nessa manhã para te dizer: o que você está vivendo, a circunstância de hoje não define o seu futuro de amanhã. Eu vou falar de novo: as circunstâncias de hoje não define o amanhã da sua história. Tem alguém comigo aqui? Levanta a tua mão e adora. A revelação a Noé da água que inundaria a terra. Deus vai falar: olha, eu vou trazer uma chuva, vai vir água de cima, vai vir água de baixo, vai inundar a terra. E se inundar a terra, os homens não vão sobreviver. Mas Deus revela a Noé, Deus comunica a Noé o que vai acontecer no futuro. Noé acredita, leva para dentro da sua casa e começa a construir uma arca grande, para que possa caber mais pessoas, possa caber muita gente. Primeira repartição, segunda repartição. Noé começa a construir uma arca no seco, na terra firme. Alguém passava e dizia: ei, esse daí é louco, esse daí é doido. Deus falou com ele: nem chover chove, não sei nem o que é isso. Mas Deus falou para ele, e quando Deus fala para ele, ele está se preparando. Mas ele se torna chacota aos olhos de quem passa, porque passa um ano, passa 2, passa 3, passa 10, 20, e alguém passa todos os dias e fala assim: aí, cadê a chuva? E aí, doido, o louco, tá pirado. Ah, irmãos, é melhor ser louco e escutar a voz de Deus do que ser sábio e morrer nas profundezas das águas. Tem loucos por Jesus aqui nessa? Tem loucos por Jesus aí? E aí Deus vai revelando e vai comunicando, dizendo assim: olha, eu não vou fazer nada, porque eu quero poupar você e a sua casa. E se mais alguém quiser, vai com você. Constrói a arca. E ele constrói, passa anos. Aí fica 120 anos construindo. Noé e mais 7 pessoas. Noé, a esposa, os 3 filhos e as 3 noras. 8 pessoas. Eu entendo o seguinte: 120 anos construíram em 8 pessoas. Se a gente aumentasse para 16 pessoas, eles construiriam em 60 anos. Se a gente aumentasse para 32 pessoas, eles construiriam aquilo em 30 anos. Se aumentasse para 120 pessoas, era 15 anos. Se aumentasse a quantidade de pessoas a ajudar a construir, eles construiriam em 3 anos. Se aumentasse o número de pessoas, eles construiriam em 1 mês. E assim vai, irmãos. Porque quanto mais gente para fazer, mais rápido acontece. É como nós estamos aí na obra para poder fazer o templo novo. Se a gente se juntar, se um só fazer, só um ofertar, só um se dedicar, a gente leva tempo para se organizar. Mas se cada um de nós podemos fazer um pouquinho, irmãos, a gente consegue tudo rápido. Aí Noé está lá e Deus falando assim: olha, Noé, estão dizendo, te chamando de louco, mas eu comunico. E aí Noé diz o seguinte, que ele continua fazendo. A chuva vem, e quando a chuva vem, aquela embarcação que estava com as portas abertas para poder entrar pessoas, não entraram pessoas, entraram animais. Duro de ver isso. Entraram os animais. E no momento da chuva, a embarcação começa a subir, as portas se fecham e as pessoas começam do lado de fora a ficarem desesperadas. Mas a família de Noé foi salva.
a casa de Noé foi salva. E Deus preparou até os animais para que quando eles pudessem sair, as águas baixarem, eles já pudessem ter um rebanho e começar a vida de uma maneira já intensificada. Você está entendendo? Eu estou dizendo que Deus preparou tudo por alguém. E o mais interessante é que a arca ficou 375 sobre as águas e não entrou água dentro, e a arca não afundou, porque Noé fez tudo conforme Deus falou. Quando a gente faz tudo conforme Deus fala, a embarcação não afunda, não entra água dentro, e a gente navega sobre as águas. Olha só que interessante, a água subiu, a tempestade veio, mas a embarcação estava por cima das águas. Eu vou falar de novo. Pode vir tempestade, pode vir água, pode vir chuva, mas o Senhor está dizendo: a água não vai lhe submergir, o fogo não vai lhe queimar, você ainda vai permanecer por cima da tempestade, por cima das dificuldades, por cima das lutas, por cima daquilo que talvez alguém está morrendo, mas você vai estar flutuando. Sabe por quê? Porque Deus está trazendo a comunicação a você. Não ser pego de surpresa. Se prepare, nada vai pegar você de surpresa, nada vai afundar teus negócios, nada vai destruir a tua família. O que Deus faz é um tempo de preparação. Tempo de preparação. Diga comigo: tempo de preparação, para que quando vier eu esteja pronto. Fala: para que quando vier eu esteja pronto. Quando a gente observa que Saul era rei e Davi já nasceu, e quando ele nasce, não é de forma imediata que ele assume o reinado. Davi é alguém interessante, porque depois da sua juventude que ele vai poder assumir o governo. Só que a coroa que estava sobre a cabeça de Saul não fazia de Saul ter a unção de Deus, porque a coroa estava na cabeça de Saul, mesmo Deus não estando com ele governando. Davi não tinha uma coroa sobre a sua cabeça, mas Davi tinha uma unção sobre a sua vida, porque a coroa estava na cabeça de um, mas a unção estava na cabeça do outro. Interessante que aqueles que correm para o trono às vezes se perdem, mas aqueles que correm do trono, Deus os alcança. E Davi foi um desses meninos, que ele em casa, chega Samuel, unge ele, e agora ele tem uma unção. E esse Davi agora que é ungido por Samuel, ele sabe que o exército de Saul está em guerra, e os seus irmãos estão lá também em guerra. E quando Davi vai visitar os seus irmãos, amando do pai, porque o pai vai dizer para Davi: filho, vai ver seus irmãos que estão no exército de Saul, como é que eles estão lá, vai lá ver como que eles estão, leva pão para eles, leva queijo para eles. Interessante que pão e queijo é para os irmãos que ele vai levar, ele não vai levar pedra para os irmãos. Entenda o que Deus coloca nas mãos. O pai de Davi vai colocar nas mãos de Davi pão e queijo, para poder dar aos seus irmãos pão e queijo. Mas Deus vai colocar na mão de Davi pedra para matar gigante. Pedra não é para dar para irmãos, pedra é para matar gigante. Mas pão e queijo é para dar para irmãos. Tem gente que às vezes pega a pedra para poder atirar no irmão. Mas entenda uma coisa, eu vou falar o que Deus está dizendo. Às vezes a gente pega pedra para atacar irmão, e às vezes pega pão e queijo para dar para o gigante. Em nome de Jesus, irmão,
Entenda uma coisa, que quando Deus te dá pão e queijo na tua mão, é para você sustentar quem está do teu lado. Não se preocupe, porque quando chega gigante, Deus dá pedra na tua mão para destruir gigantes. Davi vai visitar, e quando ele vai visitar os seus irmãos, ele chega lá e ele olha aquilo, 40 dias já acontecendo uma luta, e 40 dias o exército de Saul está recuado, e existe um Golias, um filisteu que está desafio, e esse desafio ninguém se levanta para lutar contra ele. Aí chega Davi, um menino de 17 anos, está ali, Davi, um pequenininho, e quando ele olha aquele desafio, todos aqueles homens do exército estão recuados, paralisados, 40 dias sem avançar, 40 dias sem lutar. Sabe por quê? Até o próprio rei Saul estava lá 40 dias, porque não adianta uma coroa sobre a cabeça, não adianta ter uma posição, não adianta ter um título, não adianta ter um nome. O que precisa ter é a unção de Deus sobre a vida. O que precisa ter é a mão de Deus sobre a tua vida. Pastor, eu não sou pastor, eu não sou líder, não sou... Ei, irmão, tem uma coisa: função e título não dá autoridade para ninguém. O que dá para cada um de nós é a unção de Deus que está derramada sobre a nossa vida. Tem alguém me entendendo? Tem unção de Deus sobre a sua vida, tem autoridade para derrubar gigante. Você não precisa ser pastor para chegar lá na tua casa, erguer a tua mão e dizer: demônios vão embora. Você não precisa ter um título de apóstolo para colocar as mãos sobre os enfermos e dizer: seja curado. Basta você ter uma unção sobre a sua vida, colocar as mãos sobre os enfermos e declarar cura sobre ele. Basta você ter unção, chegar na tua casa e repreender qualquer entidade que se levanta contra a tua família. Orar, pastor, vai lá porque é a oração do pastor. Não, eu posso orar, mas não é o título de pastor que me faz colocar as mãos sobre os enfermos, ou poder levantar a mão e mandar uma legião de demônios embora. O que faz poder colocar as mãos sobre os enfermos não é o título que eu carrego, nem a coroa que pode estar sobre a minha cabeça, mas é a unção do óleo de Deus derramado sobre a nossa vida, como o Salmo de número 133: compõe com suave que os irmãos vivam em união, porque será como o óleo precioso que desce sobre a cabeça de Arão, vai descendo sobre a sua barba, sobre o seu colarinho, sobre a sua vestimenta, e de lá o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Entenda uma coisa: se você estiver aqui e eu for aquele que o óleo está derramando, você pode ser a barba, você pode ser o colarinho, você pode ser a vestimenta, e esse óleo vai derramar sobre você. Pastor, ora por mim. Não é por causa do título de pastor, mas é porque a unção que está sobre você. E essa unção não é limitada, porque Joel vai dizendo que nos últimos dias Deus derramaria do seu espírito. Não era só sobre reis, sacerdotes e profetas, mas Deus derramaria sobre o seu espírito sobre os servos, sobre os escravos, sobre os gregos, sobre os gentios, sobre todos aqueles, aleluia, que pudessem se colocar e acreditar. Há uma unção sendo derramada, liberada aqui nessa manhã de hoje. Você crê? Há uma unção sendo derramada. Deus está dizendo: eu estou trazendo uma unção de autoridade. Ei pai, ei mãe, ei servo de Deus, você é profeta. Lembra que nós falamos aqui que Deus não fará nada antes de revelar aos seus profetas, e você declarou: na minha casa tem profeta, eu sou servo de Deus. Então, se você é profeta, servo de Deus, tem óleo sobre a sua cabeça. Olha o que eu estou dizendo, é a autoridade do Espírito Santo. Ei, esse culto é diferente nessa manhã de hoje. Esse culto aqui é profético. Sabe por quê? Porque você não cairá no laço do passarinheiro, você não cairá na armadilha do adversário. Davi está lá, e de repente Davi, esse menino que ele olha tudo aquilo e ele fala: eu vou lutar contra esse
esse filisteu. Se a gente ler no texto, a gente não vai ver Davi verbalizar que ele vai lutar contra o gigante. Depois você estuda lá 1 Samuel capítulo 17. Você não vai ver Davi falando: eu vou lutar contra o gigante. Porque o que a nossa boca fala é o que os nossos olhos viram e o nosso coração encheu. Eu vou lutar contra esse filisteu, porque ele tem uma descendência, ele é filisteu. Eu vou lutar contra esse incircunciso. A circuncisão era algo que as crianças faziam aos 8 dias de nascido. Todos os meninos pegavam o prepúcio. É como se fosse uma operação da fimose hoje. Nem sei se tem. Tem? Quem é? Aí fala uma coisa, deixa pra lá. Aí é igual eu ia perguntar para alguns irmãos se ele sabia que ele era circuncidado. E aí a circuncisão, aquilo ali era uma marca que Deus era com eles. Então o povo judeu circuncidava, fazia isso daí que a gente conhece hoje como essa cirurgia, e ali era uma marca. E o que Davi faz? Ele não declara que aquele que ele está vendo é gigante. Ele declara que aquele que ele está vendo tem uma etnia, que ele faz parte de um povo, os filisteus. Mas também ele tem uma identidade, fala assim: ele é incircunciso. Só que para saber se é incircunciso ou não, ele tinha que estar sem roupa, porque é algo da parte genital do homem. Como é que ele vai saber se é incircunciso ou não? Hein, Rafa? Ele tinha que estar sem nada. Mas ele sabia que aquele povo não tinha aquele costume, que aquele povo não tinha aquele hábito, que aquele povo não tinha uma aliança com o Deus de Israel, que isso era algo exclusivamente do povo de Deus. Que aí depois vai dar até uma briga entre Paulo e Pedro, porque Pedro quer circuncidar os que aceitam a Jesus. Já pensou, irmão? Fila da circuncisão, Igreja Batista Lagoinha, os homens. Pastor Diego vai circuncidar os meninos. Vou colocar os pastores aqui. Pastor Gé, pastor João, vamos lá, 3 filas, 3 salários, e o pastor só está orando. Agora imagina dizendo: não, peraí, eles não têm, isso é só nosso. Pedro e Paulo Pedro quer circuncidar. Aí Paulo fala assim: ó, não precisa circuncidar fisicamente. A circuncisão agora é no coração. A circuncisão agora é no coração. E não é só para homem, é para mulher também. É a marca, a aliança está no coração. Não está no físico, no externo, mas está lá dentro do coração, essa marca. E aí Paulo prevalece e diz: não precisa mais circuncidar. Se você tem uma aliança com Cristo, você já é circuncidado, você tem a marca dele. Por isso que nós temos a marca da promessa, a marca da aliança. E essa marca da aliança não é física, essa marca da aliança é no coração. Ah, meu Deus do céu, tem alguém comigo aqui? Chacoalha quem está do teu lado e diz: você tem a marca da aliança, você tem a marca da promessa. Então quando Davi ora, vai dizendo assim: quem é esse incircunciso? Quem é esse filisteu? Ele não declara que ele é gigante. E uma das coisas que a gente erra na geração é: meu Deus, que dificuldade, que luta, que coisa grande. Não há nada maior do que um Deus que diz que está sentado no seu trono e a terra é estrado dos seus pés. Não há nada maior do que diz que Ele segura a terra com a palma da sua mão, aleluia. Não há nada maior que diz que os seus olhos estão cercando todo o tempo e não existe nada fora do tempo, tudo é presente, aleluia. Não há nada maior, Ele tem o controle de
todas as estrelas, de todas as galáxias. Outro dia eu preguei aqui, são trilhões e bilhões de estrelas e galáxias, e Ele tem controle, e Ele a conhece todas pelo seu nome. Não há nada maior do que um Deus que conhece todos os fios de cabelo que estão sobre a nossa cabeça. Não há nada de um Deus maior que conhece mais de 6.500 neurotransmissores que estão no nosso cérebro. Não há nada maior do que um Deus que conhece todo o mar e o que habita nele. Não há nada maior de um Deus que é soberano e eterno. Ele não é grande, grande é o Deus que eu sirvo. Ele é apenas um circunciso, ele é apenas um filisteu. Grande é o eu sou, o El Shaddai, o eu, Elião. Ele é grande. Ele é grande, mas ele se fez menor que os anjos. Esvaziou-se de si mesmo, habitou entre a sua criação, mas ele continua sendo grande. Aí Davi olha e diz: não, mas você é menino. Você é menino e você vai lutar com ele, vai guerrear com ele. Não, eu sou menino, mas eu já lutei com urso e já lutei com leão. Diga comigo, urso e leão. Deus já havia preparado Davi para lutar em lutas menores com urso e com leão, nos bastidores que ninguém sabia, porque urso e leão estavam na floresta. Não tinha aplauso, não tinha tapinha nas costas, mas ele venceu. Ele estava sendo preparado quando ele estava sozinho, fazendo as guerras e as lutas dele, só ele e o leão, só ele e o urso. E a gente por muitas vezes reclama quando a gente está lutando sozinho, quando a gente está lutando e ninguém está vendo, ninguém está aplaudindo, ninguém está dizendo, não tem torcida. Mas ele venceu urso e leão. Sabe o que Deus estava falando? O urso estava preparando Davi para o leão, o leão estava preparando Davi para o filisteu, o filisteu estava preparando Davi para se assentar no trono. Eu vou repetir: o urso estava preparando Davi para enfrentar o leão estava preparando Davi para enfrentar o filisteu estava preparando Davi para se assentar no trono, para poder governar e reinar. Tem alguém comigo aqui nessa manhã? Entenda uma coisa: a tua luta hoje está te preparando para amanhã, a tua luta de amanhã está preparando para uma outra, a outra para amanhã está te preparando para governar, para reinar. Se tem alguém comigo, se coloca de pé para adorar o nome dele. Se coloca de pé, adora ele, adora ele, adora ele, adora o nome dele, exalte quem é ele. Ele é digno de glória, ele é digno de honra. Sabe o que Davi estava dizendo, Elias? Davi estava dizendo o seguinte: o filisteu está aí, e eu não estou sendo pego de surpresa, porque as minhas lutas que eu passei me prepararam para poder enfrentar esse filisteu. Sabe o que Deus está dizendo? Todas as lutas e guerras, talvez alguma nos bastidores que ninguém viu, que ninguém teve aplauso, que ninguém falou nada, são as lutas que estão sendo preparadas para que na hora que as pessoas olharem, poderem celebrar o nome do Senhor. Olha para quem está do teu lado e fala assim: a tua luta de ontem te preparou para você estar aqui hoje, mas a tua luta de hoje, fala, a tua luta de hoje está te preparando para poder se assentar em lugares extraordinários, em lugares sobrenaturais,
em lugares de honra, em lugares de príncipe, em lugares de governadores. Tem alguém entendendo comigo o que Deus está falando aqui nessa manhã? Levanta a sua mão e adora Ele, celebra o nome dEle. Ele é digno de glória, Ele é digno de honra. Ei, ninguém fará. Você não será pego de surpresa. Você não será pego de surpresa.